Olá, senhoras e senhores do SBESC 2020. Sou o André, aluno de Engenharia de Computação da UTFPR. Esse trabalho fez parte da minha iniciação científica, denominado Uma Revisão Sistemática da Literatura sobre Tolerância a Falhas e a Internet das Coisas. Foi realizado junto com os autores professor Luiz, da UniOeste, professor Edson, da UTFPR. Passando pelo roteiro aqui, o que vai ser apresentado agora, falar um pouco na introdução, os objetivos, passar sobre os conceitos de tolerância a falhas e internet das coisas, a metodologia e o processo de pesquisa, falar sobre a análise dos resultados e a conclusão. Falando sobre a internet das coisas, podemos dizer que são objetos do cotidiano que se tornam inteligentes ao incorporar sensores ou atuadores que se comunicam através da internet. Possuem diversos domínios de aplicação, podendo ser usados em Smart Cities e Smart Health, por exemplo. A previsão é de que em 2027 existam 41 bilhões de dispositivos conectados. São dispositivos de baixo poder computacional e energético. Dessa forma, é um desafio implementar mobilidade, desempenho, escalabilidade, interoperabilidade, segurança, gerenciamento e destacando disponibilidade e confiabilidade, que são mais trabalhados aqui. Justificando nosso trabalho, podemos dizer que uma falha pode colocar pessoas em perigo, resultar em perdas financeiras ou danos ambientais. Dessa forma, um dos meios de se alcançar a confiança no funcionamento é através do uso de técnicas de tolerância a falhas. Desenvolver sistemas IoT confiáveis passa por conhecer as principais técnicas e soluções de tolerância a falhas. Outro desafio é a heterogeneidade e recursos limitados desses dispositivos na implementação de tolerância a falhas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é identificar as principais abordagens e técnicas de tolerância a falhas que vêm sendo empregadas em IoT. De forma a atingir o objetivo, foi realizada uma revisão sistemática. Foram encontrados 2.004 trabalhos nos últimos 5 anos, período de 2015 até o final de 2019. 44 desses trabalhos responderam diretamente à questão de pesquisa. Os trabalhos foram categorizados de acordo com a estratégia de tolerância a falhas utilizada. Passando para o conceito de tolerância a falhas, diz-se que é o uso de técnicas para manter o funcionamento do sistema mesmo após a ocorrência de uma falha. É um dos meios de se alcançar dependabilidade, que é uma propriedade que justifica a confiança no serviço. Dependabilidade é essa propriedade qualitativa que pode ser definida por meio de atributos, meios e ameaças. Falando de atributos, temos disponibilidade e confiabilidade, sendo disponibilidade a prontidão do serviço e confiabilidade a confiança de que aquele serviço vai ser executado em um determinado intervalo de tempo. Sobre as arquiteturas e padrões IoT, temos basicamente um modelo de 3 camadas, formado por percepção, rede e aplicação. Na camada de percepção estão os dispositivos com sensores e atuadores, em rede a interface e módulo de comunicação de rede, em aplicação os protocolos, basicamente formato de protocolos de baixo consumo de banda, como por exemplo o MQTT e o QoA. Os outros modelos basicamente abstraem o modelo de 3 camadas, proporcionando maior modularização. Sobre a metodologia e o processo de pesquisa, foi inicialmente formada uma questão de pesquisa, sendo ela quais são as principais técnicas e soluções de tolerância a falhas desenvolvidas para IoT. Tendo essa questão de pesquisa, foi possível formular as strings de busca, que foram pesquisadas em 5 bases de dados, sendo elas aí 3E, a ACM, a Science Direct, Spring Link e o portal de periódicos da CAPES. Pode-se ver na tabela como a string 2 é muito mais restritiva, retornando um número menor de trabalhos. Tendo os trabalhos pesquisados, foi feito etapas
em que consiste na primeira etapa, sendo ela a aplicação de critérios de inclusão ou exclusão, retirando trabalhos que estavam fora no intervalo de tempo, surveys e artigos especulativos. A segunda etapa, formada pela leitura dos títulos e resumos para verificar se os trabalhos estavam mesmo dentro do tema da pesquisa. E a terceira etapa, a leitura completa das obras para poder classificar os trabalhos. Finalizando a terceira etapa, foram obtidos aí 86 trabalhos em que tratavam de alguma forma tolerância a falhas em IoT. Falando sobre os resultados, dos 86 trabalhos, 44 responderam à questão de pesquisa, mas neste trabalho foram analisados 35 trabalhos que tinham como ênfase em tolerância a falhas em IoT. Foram classificados a partir da camada, da arquitetura e ênfase da atuação da técnica. Foram classificados em 5 categorias: categoria de dispositivos, conectividade, nuvem, borda e névoa, arquitetura e blockchain. Pode-se ver no gráfico à esquerda como foi crescente o número de trabalhos encontrados ao longo dos anos, partindo de 8% em 2015 para 32,3% em 2019. Já no gráfico da direita estão a porcentagem dos trabalhos por categoria, sendo muito maior o número de trabalhos encontrados em relação à conectividade, 31,4%. Em se tratando dos trabalhos da categoria de dispositivos, foram encontrados muitos trabalhos em redes de sensores sem fio, em que ocorria a replicação dos dados em nodos vizinhos. Foram encontrados também microserviços em containers, em que os microserviços eram virtualizados e poderiam ser redundantes em outros dispositivos ou até mesmo no mesmo. Tem também processamento redundante, em que a mesma entrada era processada por 2 dispositivos diferentes para verificar a saída, e também uma técnica chamada checkpointing, em que o estado da aplicação era salvo e, em caso de falha, esse estado poderia ser recuperado. O uso de sensores heterogêneos também foi encontrado nos trabalhos, em que sensores diferentes poderiam medir uma mesma ação. Dessa forma, a falha de um sensor poderia ser cobrida por outro sensor diferente. Então, no geral, os trabalhos dessa categoria destacavam a natureza não confiável dos dispositivos e as condições operacionais adversas, onde os dispositivos são heterogêneos e limitados computacionalmente. Em se tratando de conectividade, os trabalhos abordaram bastante a redundância de enlace, e em redes de sensores sem fio foi encontrado trabalhos em que existiam nós ativos e inativos, em que a falha de um nó ativo traria o inativo a ser o ativo naquele momento até ocorrer a manutenção do nó falho. Foram encontrados muitos trabalhos sobre roteamento, em que em falha de comunicação o nó ia procurar outro caminho para se comunicar com a nuvem ou gateway. Em geral, foi encontrado que os trabalhos apresentavam uma característica das redes IoT foi a estabilidade da rede devido ao enfraquecimento da bateria, mobilidade, ruído ou falha do modo de comunicação, destacando-se os trabalhos focados em roteamento, foram os mais encontrados. Falando sobre borda, nuvem e névoa, encontrados os trabalhos com processamento de eventos complexos realizado em névoa, o que diminui a latência durante a identificação da falha. A atuação de réplicas e cópias virtuais, em que existia a cópia virtual de um dispositivo físico, essa cópia mandava a informação para o dispositivo físico que realmente ia fazer o processamento e enviava para essa cópia virtual. E
basicamente fazia a distribuição de processamento, deixando descentralizado o processamento da nuvem para dispositivos mais próximos, dessa forma aumentando o desempenho, diminuindo latência de comunicação e de detecção de falhas. Em se tratando de arquitetura, foram encontradas arquiteturas personalizadas, orientadas a serviço, onde a importância estava na organização e comunicação entre camadas. Os trabalhos buscavam prover tolerância a falhas por meio da organização dos dispositivos e a sua comunicação com a nuvem, ou seja, pelo monitoramento de atividade ou pelo uso de enlaces e sensores redundantes. Blockchain não é mesmo uma camada da arquitetura, mas mais uma solução abrangente e basicamente funcionavam por meio de consenso, e uma particularidade de algum trabalho foi dados armazenados em off-chain que poderiam ser sincronizados com on-chain, de forma que uma falha na chain poderia ser contornada com os dados salvos fora da corrente. Portanto, tolerância a falhas para IoT utilizando a tecnologia de blockchain é fornecida por meio de protocolos de consenso, nos quais os valores de entrada dos participantes devem resultar em um acordo. E apesar das vantagens, os recursos computacionais limitados presentes em dispositivos IoT fazem com que seja um desafio implementar tal tecnologia na área. Concluindo, percebemos que as soluções eram utilizadas em diversos contextos, desde soluções residenciais a aplicações industriais críticas. As soluções encontradas eram equivalentes ao nível de confiabilidade requerido. Quanto mais crítico, maior o nível de confiabilidade. As soluções eram apresentadas de forma protocolos leves, para não consumir muita energia ou poder computacional, e muitas delas aplicavam redundância, seja de enlace ou de dispositivo, apesar disso acarretar em maiores custos. O uso de dados heterogêneos se trata de reunir dados de diversas fontes para prover tolerância a falhas, e pode ser uma estratégia promissora. Para trabalhos futuros, é interessante investigar protocolos e técnicas de redes de sensores sem fio, assim como os middlewares, e ver como se encaixa realmente no contexto de IoT. Queria agradecer pela atenção, deixo aqui o contato dos autores e obrigado.